Então, tô descendo para casa, né, na sexta-feira, e aí meu gestor manda a programação de entrega das cargas. E como eu disse, não é normal a gente que faz internacional fazer descarga em Portugal. Normalmente, quando a gente volta de uma viagem internacional, a gente vai para casa. Normalmente, uma vez ou outra acontece. E dessa vez não foi diferente. Também não há problemas para mim. Eu tenho que levar em consideração que eu cheguei da Eslováquia na quarta-feira, fiquei quarta e quinta em casa. Aí eu fui carregar na sexta. Cheguei no sábado de manhã no parque, fiquei sábado e domingo em casa de novo. E aí na segunda-feira saí tarde, manja, tipo 9 da manhã, entendeu? Então é normal o chefe, como é que eu vou dizer, dá um pouco mais de trabalho pra gente, porque afinal de contas eu trabalhei 2 dias a menos na semana, não é? Então, pra mim não há problemas. O que me quebra as pernas, por assim dizer, é o fato de eu não ter comida no caminhão, entendeu? E eu não faço comida no caminhão. Eu trago as minhas marmitas prontas de casa, congeladas, e normalmente eu trago 8 marmitas, que são suficientes aí, é uma marmita por dia. Uma vez ou outra a gente come, né, um lanche, alguma coisa assim, então dá aí para 8, 9 dias. E nossas viagens normalmente são de uma semana mais 2 dias, uma semana mais um dia, às vezes uma semana mais 3 dias. Então tá sempre ali, sabe? Sempre no quebra-galho. Ou seja, o sábado e o domingo, quando eu tenho que ficar fora de casa, não é sempre, mas uma vez ou outra eu como aí uma comidinha diferente, né? Então eu tenho aqui um macarrão, às vezes eu como. É raro, mas quando acontece de ser um sábado e domingo fora, eu faço um lanche diferente, entendeu? Então às vezes eu trago um hambúrguer com pão de hambúrguer, tal, uma saladinha, né? Para comemorar o final de semana. Já tô sozinho, vou comer alguma coisa mais bacana, né? Mas dessa vez, por um acaso, eu não tenho. E realmente, quando eu subi com 9, com 7 descargas para fazer, eu jamais imaginava que eu ia ter que voltar e fazer a descarga em Portugal. Mas tudo bem, eu ainda tenho uma refeição, né? Hoje já é domingo à noite, então amanhã eu já estou em Portugal. Lá as refeições são mais baratas, eu posso passar no mercado e comprar alguma coisa para comer e tudo mais. Mas assim, o que está me deixando mais preocupado são duas coisas. A primeira, quando eu estava voltando, eu passei por Paris e estava com garoa, um trânsito infernal, um trânsito daqueles. E de repente eu estava numa rodovia dentro de Paris, que tinha duas mãos, e depois essas duas mãos se juntavam com outras duas mãos que vinham, duas vias, né, que vinham da direita, onde a maioria que está na direita das duas mãos da esquerda querem ir para o lado de lá, e quem está na esquerda das duas mãos da direita querem vir para o lado de cá. Ou seja, os carros vão se cruzando e o espaço para isso é muito curto. De repente eu ouvi um barulho de batida. Imediatamente eu comecei a procurar nos retrovisores, né? Será que é alguma coisa comigo, né? Não vi nada, estava bem devagar e estava dando seta para a direita, porque era para onde eu queria ir. De repente eu ouço uma buzinada de novo e barulho de batida. Eu olhei no retrovisor todos, não vi nada. Mas eu parei o caminhão, falei, eu vou parar aqui, né, meu, o que é isso? E de repente um carro passa aqui na minha frente, assim, mas não dá pra ver, tá bem? Não dá pra ver. E aí ele estava aí uns 5 metros de mim e eu vi ele olhando pra mim e abrindo os braços, assim, do tipo, o que você tá fazendo, né? E eu falei, eu tô fazendo nada, cara. Você, né, já deveria saber que a gente tá aqui no alto, a frente do, né, o tabeliê aqui, o painel do caminhão é alto, e quem está aqui embaixo não dá pra gente ver. Nem aqui embaixo do retrovisor dá pra ver, tem um monte de ponto cego no caminhão, vários, né? Enfim, inclusive tem até adesivos aqui escritos, né? Blind spot, coisa do gênero. Mas enfim. Eu fiquei preocupado, pensei que eu tivesse batido nele, mas eu buzinei, dei sinal de farol, abri aqui o vidro do motorista e mexi a mão para ele parar. Ele não parou, foi no meio dos outros carros e foi embora. Eu falei, paciência, foi embora, não posso fazer nada. E quando eu consegui parar o caminhão,
eu vim aqui olhar e estava à noite. Não vi absolutamente nada de risco, de amassado, de quebrado, de trincado, nada no caminhão. No outro dia de manhã eu vim olhar de novo. Tinha absolutamente nada do que já estivesse ali. Então eu acredito que não tenha sido eu. Eu acho que alguém bateu nele. Ou ele bateu em alguém. E ele estava tentando, mesmo depois da batida, entrar aqui à esquerda, para pegar as mãos aqui da esquerda, e não conseguia porque eu estava querendo ir para a direita. Só que aonde eu estava eu não conseguia vê-lo. Paciência. Amanhã eu vou avisar meu gestor e vida que segue. Não tenho o que fazer. Se foi eu que bati nele, não sei qual medida vai ser tomada, se ele tem como provar, se ele vai acionar o seguro, enfim, não me cabe. O que me cabe é, se ele ligar e falar, eu vou falar, chefe, eu ouvi, eu parei, eu chamei, e depois eu ainda fiz uma vistoria no caminhão e não encontrei absolutamente nada que prove que ele bateu em mim ou que eu bati nele, que nossos veículos se encontraram. Porque no caminhão não tem nada. No carro dele tinha, eu vi. Na porta e na lateral atrás tinha um amassado. Mas estava sujo. O amassado tinha poeira com água. Entendeu? Então quando eu vi estava seco. Isso me chamou a atenção. Eu falei, essa batida não é fresca. Não acabou de acontecer. Enfim. Vamos lá. Já é um ocorrido que não resta fazer nada, tem que esperar. Bom, passei Paris e tudo mais e vim embora. Quando eu cheguei aqui pertinho da divisa da França com a Espanha, eu já tinha feito as contas. Então eu pensei assim, bom, vou fazer 9 horas de descanso, que eu ainda posso fazer 9 horas de descanso. Vou conduzir domingo inteiro. Faço o meu descanso de 24 horas do domingo de manhã até a segunda-feira de manhã, que é o descanso obrigatório, porque eu já teria trabalhado 6 dias da semana, e eu vou estar muito perto do cliente. Então, e vou começar uma semana nova, né? Porque eu fiz um descanso de 24 horas, eu começo uma semana nova e depois vem a compensação lá na frente. Beleza. Parei no parque, na A63, a 70 quilômetros da divisa. Parei exatamente às 16 horas, 15h58. Falei, bom, então agora eu descanso até 1 da manhã, são 9 horas. 1 da manhã eu vou até mais ou menos umas 8 horas, porque eu ainda tinha umas 7 horas e meia para 8 horas da bissemanal. Eu conduzo esse período, mais ou menos 8 horas. Eu vou fazer aí aproximadamente uns 700 quilômetros. Vou estar a mais ou menos 200 e poucos quilômetros do meu cliente. E na segunda-feira de manhã eu já posso iniciar o meu trabalho. Depois de 24 horas. Está resolvido. Bom, 1 da manhã eu saio com o caminhão, mas foi a conta de eu entrar na rodovia, o tacógrafo começa a piscar. 24 horas, descanso obrigatório. E não pode, né? Se o tacógrafo está falando que você não pode dirigir, não pode dirigir. Só que eu já tinha feito todas as contas. Eu tive um descanso de 45 horas de quarta e quinta-feira, fui trabalhar na sexta, fiz mais um descanso de mais de 45 horas no sábado e no domingo. Então, se eu comecei a conduzir na segunda-feira às 9h30 da manhã, eu poderia conduzir até o domingo 9h30 da manhã. Porque o máximo de dias que a gente pode conduzir num período num turno, são 6 dias. O 7º dia a gente obrigatoriamente tem que descansar. O ideal é que se conduza só 5 e faça um período de 45 horas ou 24 de descanso. Mas no meu caso, e nesse caso não teria problema, estava tudo dentro da legislação. Mas não sei porque o tacógrafo começou a gritar, para, e eu não tinha lugar para parar. E mediante as contas que eu havia feito, eu pensei, algum problema no tacógrafo, isso não tem nada de errado com a minha condução. Bom, no final das contas, era domingo 1h30 da manhã, eu não queria acordar o meu gestor por conta disso, nem sabia se ele estava acordado ou não, eu pensei em ligar para ele, depois eu pensei em fazer a minha condução de 9 horas, de 8 horas, como se nada tivesse acontecido, e depois eu pensei, bom, cometer um erro e conduzir por 1 hora e pouco, pelo menos essa 1 hora e pouco que eu conduzi, ela ainda estava de sobra do meu turno anterior, que no turno anterior eu conduzi 8 horas e 20 e poucos minutos, então eu teria 30 e poucos minutos para completar as 9 horas, que é um turno normal, mais 1 hora que a gente pode fazer 2 vezes por semana de hora extra. Então eu tinha 1 hora e 30 e poucos minutos que teoricamente eu estaria dentro do turno. E foi o que eu fiz.
consegui chegar nesse parque onde eu estou com 1h20 e poucos minutos, parei o caminhão e pensei, bom, agora eu vou imprimir aqui um comprovativo, né, do meu tacógrafo e vou ver onde é que está o problema. E tudo que eu havia pensado estava de acordo com o que o ticket me dizia. Que eu havia feito os descansos certos, estava tudo correto. Então até agora eu não sei, não faço ideia por que o tacógrafo estava dizendo para eu parar o caminhão e fazer uma pausa de 24 horas. De qualquer forma eu parei, né? Parei aqui, era 2 da manhã de ontem, aliás, desculpa, de hoje. Hoje, amanhã às 2 e pouco da manhã eu saio, já fez 24 horas, né? Já posso conduzir de novo e vou para o cliente. Mas provavelmente, pelas contas que eu estou fazendo, eu não vou conseguir descarregar na segunda-feira, né? Amanhã. Eu vou conduzir até lá perto, vou ter que parar 9 horas e aí o cliente já fechou, eu só vou poder entregar na terça-feira. E isso vai quebrar minhas pernas, porque, como eu falei para vocês, eu só tenho mais uma marmita no caminhão e roupa também, tem que lavar roupa fora, ou seja, custa, né? Isso, como disse, não é normal, às vezes acontece. E tem o outro lado, tem a compensação. Quando eu preciso, tenho algum problema para resolver, meu chefe não me manda ir para fora. Eu fico trabalhando só dentro de Portugal para poder naquele dia ou outro que eu preciso resolver alguma coisa, eu estar por aqui. Então agora dia 2 de março eu tenho um compromisso e já vou avisá-lo, olha, no dia 2, que é uma quinta-feira, eu tenho que estar em Lisboa tal hora, que eu acho que é às 11 da manhã, ao meio-dia. Então, dependendo de como forem as viagens, ele nem me manda subir. Ele me deixa em Portugal, ou seja, quebra o meu galho. Então agora é minha vez de quebrar o galho dele. E para mim não tem problema. Na medida do possível, se a gente conseguir saber antes, é legal que a gente se programa. Mas eu sei que não é proposital e sim, é uma situação que a gente tem que passar e lidar da melhor maneira possível, né? Afinal de contas, na empresa que eu trabalho sempre foi assim, uma mão lava a outra. Eu não costumo utilizar só o venha a nós, né? O vosso reino também precisa. Então é mais ou menos por aí. Bom, esse é o resumão de como foi a semana. Espero que vocês tenham gostado e quando eu tiver mais novidades eu conto para vocês, beleza? Fiquem bem, um forte abraço e até a próxima. Fui!